Bom, eu vou bater um papo a partir de agora com o bispo Dom Júlio Paiva. Ele é da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que tem feito um trabalho bacana aqui no sertão da Paraíba. Está sendo comandado aqui, uma área pastoral que está sendo comandada pelo padre José de Andrade. O padre José de Andrade é esse que está ao seu, deixa eu ver aqui, para quem está no vídeo, ele está à sua direita. E o bispo é esse que está aqui ao nosso meio aqui, o bispo Dom Júlio Paiva, ele que é filho natural de Campina? Não, na minha cidade é Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Ah, o senhor é de Minas Gerais. Não, eu sou cearense. Ah, é cearense, é? Mas minha cidade, da minha família, é Montes Claros, no norte de Minas Gerais. No norte de Minas Gerais. Mas o senhor é cearense, que cidade? Eu sou cearense, Santa Quitéria. Santa Quitéria. É. E é ele que vai ser o nosso convidado. A partir de agora, um bate-papo com o bispo Dom Júlio Paiva, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Olho Vivo, Dom Júlio. Muito obrigado a você, Peterson, muitíssimo obrigado, agradeço a você, a sua atenção, esse cuidado, esse carinho que você tem para conosco. Cumprimento aqui, que está aqui no estúdio, a sua mamãe, Dona Marlene, essa senhora tão simpática, tão agradável, essa figura extraordinária, maravilhosa. Cumprimento a toda a equipe do Diário do Sertão, de modo especial os jovens que estão nesse momento operando aqui nos estúdios para que as coisas aconteçam. Agradeço a presença do padre José de Andrade, do jovem Iago Barbosa, que estará aqui conosco. Cumprimento a sua excelência reverendíssimo, o senhor bispo de Caiazeira, Dom Francisco de Sales, ao seu reverendíssimo clero. Mando um abraço ao grande padre Francivaldo, que foi vice-prefeito aqui de Caiazeira, grande sacerdote, grande figura, muito preparado, uma figura extraordinária. E, enfim, cumprimento a toda a boa, amada e respeitável, digna população da cidade de Caiazeira e de todo o sertão da Paraíba, e por que não dizer do mundo, de Caiazeira para o mundo, Diário do Sertão. Quem vem a Caiazeiras e não vem conceder entrevista no Diário do Sertão, não falou ao povo, passou batido, não foi visto por ninguém ficou sabendo. Agora, se vir ao Diário do Sertão, o mundo, as galáxias tomam conhecimento, e é por isso que nós estamos aqui, e eu lhe agradeço de coração e me coloco à sua disposição, cumprimentando de modo especial aqui o nosso padre José de Andrade, coordenador pastoral da área pastoral aqui do Sertão, que também nos acompanha, está aqui presente e é por demais conhecido seu e do grande público do Diário do Sertão. Me coloco à sua disposição, Peterson. O seu bispo Dom Júlio Paiva está em Cajazeiras para um evento que vai acontecer, uma ordenação que vai acontecer logo mais à noite, do diácono o Francisco Edson, não é isso? É verdade, nós estamos esta noite, nós estamos em visita pastoral a Cajazeiras, e nesta noite de hoje, 25 de janeiro, quando o povo cristão católico, as igrejas de fé e doutrina católica celebram o apóstolo dos gentios, celebram o apóstolo Paulo, o grande membro do Colégio Apostólico, o apóstolo Paulo. Sua conversão é celebrada hoje, esse membro do Colégio Apostólico, a comunidade apostólica dos Santos Apóstolos, o apóstolo Paulo. Hoje, 25 de janeiro, foi uma data especial pela sua importância, quando as igrejas de fé e doutrina católica celebram a conversão do apóstolo do gentil, do grande apóstolo Paulo, que tem toda uma importância na liturgia católica, e né, Padre Andrade, citado inúmeras vezes na liturgia, em todos os tempos dos momentos da liturgia católica, ele está lá presente nas leituras do dia a dia. Tal é a importância do grande evangelizador, do grande missionário e do trabalho que o apóstolo Paulo exerceu nas comunidades primitivas ao evangelizar, na igreja primitiva. Pois não. Então nós estamos celebrando essa noite o Pontifical Solene no Colégio Crispim Coelho, aqui no centro da cidade de Caiazeiras, para conferir o sacramento da ordem presbiteral, o diácono Francisco Edson, e assim Cajazeiras, a grande, bonita cidade desse povo tão devoto, tão católico, desse povo que tem uma fé de mover montanhas, não é? De transpor montanhas, ganha mais um sacerdote, vai ganhar mais um sacerdote. Esta noite, um padre
um diácono que será um sacerdote casado, pai de família, professor, formado e professor em várias faculdades aqui da cidade, e uma figura por demais conhecido de todo o povo brasileiro. Inclusive, Peterson desenvolve a Pastoral dos Surdos, que é uma pastoral inclusiva, voltada para uma população que é simplesmente, Peterson, Padre Andrade, simplesmente esquecida. É simplesmente esquecido. E isso não é justo. Isso não é justo. Ele desenvolve esse trabalho que agora vai ser de Cajazeira. É uma cidade extraordinária, uma cidade maravilhosa, tem toda uma história positiva, tem todo um histórico de fatos e acontecimentos e grande prestação de serviço à Paraíba, que reflete no Brasil e no mundo inteiro de forma muito positiva, e é mais um que será a Pastoral dos Surdos, com o canal no YouTube, que será de Cajazeiras para o planeta Terra, de Cajazeiras para o mundo, de Cajazeiras para o Brasil, que é a igreja inclusiva, Peterson, a igreja católica apostólica brasileira, é o evangelho de Cristo, é inclusivo. Veja o que Jesus Cristo diz, como é interessante, Padre Andrade: tenho outras ovelhas de outro aprisco que preciso salvá-las também. Ou seja, Cristo veio e está, e o projeto e o propósito de Jesus Cristo é salvar a todos e chegar como alimento, redenção e salvação para todas as pessoas. E a igreja é este instrumento que precisa ser eficiente, eficaz, estar presente de forma prática, objetiva, com muita dedicação, com muita fé e com muito amor, incluir e não excluir. A igreja é como se fosse uma companhia de engenharia de construção de pontes, demolindo todos os muros da exclusão, da discriminação, do desamor, da falta de amor ao próximo, derrubando todos esses muros e construindo as pontes da inclusão, para construir assim, Padre Andrade, Peterson, e a toda a população, a todo este grande público que ouve nesse momento a TV Diário do Sertão e as redes sociais que nesse momento transmitem também aqui a TV Diário do Sertão, a inclusão, incluir, para a unidade do povo. Se fala semana de unidade dos cristãos, semana disso, mês daquilo, mas as pessoas continuam discriminando, desrespeitando, agredindo, ofendendo, maltratando. Assim não é real. Nós precisamos desarmar os espíritos e nos unirmos, todos nós, povo cristão católico, a todos os bispos, os padres, os agentes de pastoral. Os agentes de pastoral, eles são figuras que muitas vezes, Peterson, eles prestam um serviço à causa do reino de Jesus de Nazaré, muito mais do que sacerdotes, e muito mais do que muitos bispos, que vivem trancados em seus gabinetes, muito bem vestidos, se alimentando muito bem, num conforto muito grande, e que muitas vezes não se dignam sequer a estender as suas mãos com seus ricos anéis de ouro, para que os humildes, os simples, os excluídos tenham pelo menos a oportunidade de oscular os seus ricos e pomposos anéis. Então, voltando aqui, então, essa coisa, hoje à noite vai ter uma ordenação. Então, hoje à noite, nesse projeto que eu estou defendendo aqui, que nós falamos, que a Igreja Brasileira defende, que é a inclusão dos povos, nós estaremos ordenando o padre Francisco Welson, a igreja ganha mais um sacerdote para evangelizar, para cuidar da salvação das almas, para levar Jesus Cristo sacramentado, para atender os doentes nos hospitais, para desenvolver a pastoral do surdo, pastoral de casais, de outras pastorais, que a área pastoral comandada pelo padre José de Andrade está comandando. Eu convido a população, me permita, eu faço esse convite agora, já foi feito, faço agora, para hoje, às 19 horas, no Colégio Crispim Coelho. Qual é o nome daquela avenida, padre? Pedro Moreno Gondim. Pedro Moreno Gondim, que é o avô do senador veneziano, ex-governador da Paraíba, grande figura da Paraíba, um expoente, uma reserva moral, exemplo de dignidade e decência, Pedro Gondim, que é o avô de veneziano e também o avô do meu amigo, promotor
promotor, doutor Márcio Gondim, que é uma figura extraordinária. Acho que agora está no Ministério Público em João Pessoa, atuando em João Pessoa, não é isso, Iago? Iago é estudante de Direito, Peterson, está já concluindo o curso e é nosso auxiliar para os assuntos jurídicos ali, é ecumênico, viu? Lá em Campina Grande, ele é catequista para o Crisma, na Igreja de São Pedro, lá em Bodocongó, ajuda o bispo Dom Dulcênio, a quem mando um abraço, meus cumprimentos a Dom Dulcênio, o bispo de Campina Grande, da Igreja Romana, e está presente em todos os movimentos ecumênicos. É um exemplo de inclusão, de ecumenismo, de unidade dos cristãos e tudo mais. Então, nós estaremos hoje à noite convidando a todos para, no Colégio Crispim Coelho, na Avenida Pedro Moreno Gondim. Conhecido como Colégio Estadual. Conhecido como Colégio Estadual, e o Peterson pode dizer isso, porque ele é de Cajazeiro, conhece muito bem, com uma palma da mão dele, né? Então, nós faremos o pontifical, essa celebração solene. Essa solene celebração será às 19 horas, a partir das 19 horas, aqui no centro da cidade, Cajazeiras. E é uma celebração muito bonita, muito rica em fé e espiritualidade, uma liturgia muito rica e uma celebração cantada. Tem lá um coral maravilhoso, profissional, que vai desenvolver esse trabalho, comandado pelo nosso Reginaldo, que é irmão de Francisco Ellison, e outras figuras maravilhosas. Um povo maravilhoso, um povo encantador. É isso. Vamos ouvir o convite do diácono Ellison, professor universitário, que hoje será ordenado padre. Nas alegrias da festividade da conversão de São Paulo, nós temos a honra de convidar você e família para participar da nossa ordenação presbiteral, que ocorrerá no dia 25 de janeiro. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, a Diocese de Campina Grande, na pessoa do nosso ordenante, o Bispo Dom Júlio Paiva, a área pastoral do Sertão, na pessoa do Padre José de Andrade Alves, a área pastoral do Brejo, na pessoa do Padre Anselmo e todo o povo de Deus. Nós nos sentimos honrados em convidar você e família para participar deste momento de fé, deste momento decisivo de resposta ao chamado de Deus. Então, serei ordenado pela imposição das mãos do nosso bispo Dom Júlio Paiva. Então, conto com a presença de todos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na caminhada. Pois é, vamos estar lá presentes também. O Edson é um grande amigo de vocação, inclusive estive com ele num projeto missionário ainda, lá no início com o Padre Gervásio, já era vocacionado naquele projeto de missão, e agora é um sonho que ele realiza, né, de ser padre na Igreja Católica, de propagar, né, a palavra de Deus, Igreja Católica Apostólica Brasileira, que tem um rito. Padre, mudando um pouquinho aqui do assunto, aqui, já que a gente fez esse convite à população, por favor, produção, abre aqui, 13h30, qual a diferença, muita gente pergunta, né, qual a diferença da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Brasileira? Eu sei que duraria muito para a gente falar sobre isso, mas em síntese, qual é a diferença das duas igrejas? Porque eu estou vendo aqui várias matérias aqui, eu tive o cuidado de pesquisar, sempre quando vou entrevistar vocês, eu faço pesquisas, e eu vejo que tem alguns artigos, inclusive é um artigo aqui que é por jornalistas, dizendo que quando vocês chegarem ao estado do Rio de Janeiro, principalmente na região serrana e região do Lagos, em tais locais tem grandes templos da Igreja Católica Brasileira, ou simplesmente Igreja Brasileira. Ele cita aqui como uma outra religião, facilmente confundida com a Igreja Católica Apostólica Romana. E ele aqui cita alguns pontos de diferença. Mas eu queria ouvir, inclusive ele diz aqui que a igreja nasceu em 1945 e tem como fundador Carlos Duarte Costa. Qual a diferença das duas igrejas? Veja, o projeto, em resumo, é um resumão. O projeto de Igreja Nacional, de Igreja Católica Brasileira, de fé nacional, esse projeto é muito antigo. Nos idos de 1927, o deputado Rafael de Almeida Magalhães já defendia, o grande patrono da advocacia, Rui Barbosa, defendia essa tese, Igreja Livre no Estado Livre, o cônego Manuel Carlos de Amorim e também o
Feijó, o padre Feijó já defendia, a Igreja Livre no Estado Livre, uma igreja nacional, já defendia. Padre Feijó, padre da Igreja Católica Romana, gente. Frei Caneca, esses grandes expoentes do cenário católico, cada um no seu momento, a seu tempo, figuras de grande projeção e homens de grande formação. Pois bem, então, e o cônego Manuel Carlos de Amorim, na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, nos idos de 32, na década de 30, ele chegou a organizar a Igreja Católica Apostólica Brasileira formalmente. Mas, infelizmente, ele não era bispo, ele era padre. E, ao falecer, o projeto ficou estagnado. Parou ali porque ele não podia ordenar os padres, porque ele não era bispo, ele era um simples padre. Em 1932, propriamente, o Dom Carlos Duarte Costa rompeu com Roma por defender esta igreja livre no Estado Livre, uma igreja nacional, sem depender da ingerência de Roma ou de qualquer outra instituição estrangeira, mas mantendo os ditames, os postulados básicos, fundamentais da doutrina católica, até porque igrejas católicas, antes da Igreja Romana, a Igreja Católica verdadeira, primitiva, não tem verdadeira nem não verdadeira, primitiva dos apóstolos, qual era, Padre Adriano? Era a Igreja Católica, Apostólica, Ortodoxa, a Igreja primitiva dos apóstolos, Patriarcado de Constantinopla, hoje, Istambul. Depois vieram as outras. Na verdade, as pessoas precisam saber que tem 4 igrejas de fé e doutrina católica, cada uma com sua orientação pastoral, com sua doutrina, né? Não, a doutrina é uma só, católica. A doutrina é uma só. A doutrina é uma só. O que elas têm são divergências nas questões pastorais, nas questões de como conduzir a pastoral. Pois bem, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que tem vários ritos também, que por muito tempo estiveram separados, depois foram recepcionados, alguns até a partir do Vaticano II, Padre Andrade, a partir do Vaticano II, os ritos maronita, melquita, ucraniano, o Patriarcado de Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, essas igrejas, elas foram separadas, elas foram cada uma no seu lugar. Agora, do que elas não se separaram, o que elas não perderam foi a doutrina, a fé católica, o projeto de evangelização católica, ou seja, Jesus Cristo, inclusive essas igrejas, no geral, elas mantêm os 7 sacramentos. No caso da Igreja Católica Brasileira, quando Dom Carlos Duarte Costa, bispo da Igreja Católica Romana, bispo de Botucatu, no interior de São Paulo, quando Dom Carlos rompeu com a Santa Sé, o Papa era o Papa Pio XII. O Papa era o Papa Pio XII. Quando Dom Carlos rompeu com a Santa Sé, Papa Pio XII, se fala muito da excomunhão. E isso, religiosamente, era como que algo, era um monstrengo. Não, gente, excomunhão, eu estou te excluindo, você está fora da comunhão do meu projeto, da minha ideia, do meu grupo, da minha casta. O mundo não se acabou por isso. Não, o mundo se acaba por isso não, porque o sujeito sai da comunhão com A e fica em comunhão com B. Você sai da comunhão de C e vai para a comunhão com D. Mas o fato de que... Então, só concluindo. Então, porque você falou da diferença, e o ouvinte está esperando ouvir a diferença. Qual é a diferença entre a Igreja Católica Apostólica Brasileira e a Igreja Católica Apostólica Romana? Essas diferenças, quando Dom Carlos oficializou a separação, Peterson, eram várias. Por exemplo, Dom Carlos defendia Dom Carlos era anticelibatário. Dom Carlos defendia que os padres deviam ser casados, sim senhor, porque os apóstolos eram casados. Se você pegar o Evangelho, você vai ver lá Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Quem tem sogra? Tu tem sogra, Iago? Por que você não tem sogra, Iago? Não é casado, né? Porque não é casado. Eu tenho sogra? Não. Por quê? Porque eu não sou casado.
Agora, quem é casado tem sogra. Ora, se Jesus Cristo curou a sogra de Pedro, e isso está no Evangelho, a não ser que alguém queira rasgar essa página do Evangelho, né? Esse capítulo, vai que alguém aí querendo negar isso, ou para atender interesses escusos e inconfessados, sei lá, vai que tira essa parte, né? Mas está lá que Cristo curou a sogra de Pedro. Ora, se ele curou a sogra de Pedro, Pedro era casado, gente. Onde é que está a dúvida? Nenhuma. Pois bem, então... defendia os padres casados, que os padres fossem casados, defendia a missa em português, que os mais velhos sabem que até 1964 a missa era versus populi, passou a ser versus Dei, é isso, padre? Versus populi passou a ser a partir de Dom Carlos. Dom Carlos foi quem primeiro celebrou a missa de frente, deixa eu traduzir isso, de frente para o povo. Os mais velhos se lembram que o sacerdote rezava a missa de costa para o povo, virado de frente para o altar e de costa para o povo. Dom Carlos defendia que aquilo não tinha sentido. A missa é comunicação, Deus é comunicação. E como é que você fala com alguém de costa? Que ideia mais louca. Então, o Roma achava isso um absurdo. Defendia o casamento dos padres, os padres deveriam ser casados, e é muito melhor que os padres sejam casados do que ter esse mundaréu de padres homossexuais criando uma série de problemas e botando em xeque a fé católica, criando uma série, as pessoas ficam chocadas com estes atos. Mas na brasileira também, aqueles que não querem casar também... Não, na Igreja Católica Brasileira ele defendeu o celibato, mas assim, para quem quer. Quem deseja se casar. Os que querem ficar solteiro devem ficar solteiro livremente, como eu sou solteiro. Vai depender da sua vocação. Apesar de que a minha formação foi toda na Igreja Católica Apostólica Romana. Devo também fazer o registro, né? Eu tive essa formação, já fiquei solteiro, continuo solteiro e confesso a todos que me ouvem nesse momento e digo a você, os que são casados na Igreja Católica Apostólica Brasileira, grande número deles são muito mais igreja do que eu. Tem comunidades muito mais organizadas, muito maior, com um trabalho pastoral belíssimo, invejável. Ou seja, é um sinal concreto e inequívoco de que os padres devem se casar, sim, senhor. E a brasileira também não comunga com o Papa, não é isso? Vou chegar lá. Então, defendia estas teses e defendia que não deveria ter esta obediência ao Papa. Respeita o Papa? Sim. Respeita? Sim, nem poderia dizer. O Papa é bispo, pastor e sacerdote. Então, ele, tal e qual qualquer outro bispo, deve ser respeitado. E eu tenho pelo Papa, se você perguntar a mim, Dom Júlio, o senhor tem respeito pelo Papa? Sim, eu tenho todo respeito, toda consideração, e lhe digo mais, tenho amor cristão por ele. O Papa é um bispo, é um sacerdote, ministro do altar. Como é que você vê o papado dele, do Dom Francisco? Do Papa Francisco. Do Papa Francisco. Eu vejo o Papa Francisco como um grande mártir da ética e da moralidade. Eu vejo o Papa Francisco como um grande sacerdote, um grande bispo, um grande ministro do altar e um grande homem de Deus. E vejo o Papa Francisco como alguém verdadeiramente enviado por Deus, e ele só está vivo até hoje e continua exercendo o papado dele porque verdadeiramente Deus está com ele. Porque se não fosse isso, ele já teria sido eliminado. O padre Leonardo Boff, o frei Leonardo Boff, o padre Andrade lembrava isso ontem à noite, o frei Leonardo Boff chegou a declarar em algum lugar que o Papa Bento XVI teria já a sua sentença de morte, porque contrariava interesses no Vaticano, na Santa Sé, tinha a sua sentença de morte já formatada. O frei Leonardo Boff foi quem disse isso. É verdade? Não sei. É verdade? Não sei disso. Então, a Igreja Católica Brasileira, a diferença é, a Igreja Brasileira mantém os 7 sacramentos, porque ela é católica. Se ela tirar os 7 sacramentos, ela deixa de ser católica. Quais são os 7 sacramentos? Sacramento da ordem, sacramento do batismo, sacramento do crisma, sacramento da penitência, sacramento da Eucaristia. A Igreja mantém a confissão, a Igreja mantém a devoção aos santos, porque ela é católica. Confissão. Sim, a confissão, sendo que a confissão comunitária.
Na igreja brasileira foi abolida a confissão auricular. Não é aquela que... É aquela que o padre ouve no confessionário. Não é assim, Padre Andrade? Que ouve lá no confessionário. Essa confissão não é que ela está abolida. Dom Carlos achava que ele trata até como imoral. Ele trata até como algo obsceno. Mas, na verdade, a Igreja Católica Brasileira, se alguém quer ter uma confissão, não necessariamente auricular, naquela o padre dentro de uma caixinha, que é o confessionário, e alguém ali do lado falando, contando e ele perguntando. Gente, eu acho isso também extremamente constrangedor. Mas se alguém quer conversar com o padre, ter uma confissão, numa conversa, num diálogo, para uma orientação, olho no olho, que eu acho isso até uma conversa, eu acho isso até mais interessante, eu acho isso mais eficaz, eu acho isso mais eficiente, eu acho que isso produz efeitos melhores. Você conversar com alguém, dialogar com alguém, frente a frente, levar uma palavra de conforto, isso é o correto. Eu acho isso muito certo. Então, a Igreja Católica Brasileira, o que difere hoje, efetivamente, é que ela não segue a orientação de Roma. Respeita o Papa como sacerdote, ministro, bispo, sucessor dos apóstolos, e nem poderia ser diferente. Agora, pastoralmente, nós não seguimos, doutrinariamente, nós seguimos naquilo que nós consideramos, no geral, da doutrina católica, que não pode ser mudada, que está como base e fundamenta exatamente os evangelhos, não é isso, Padre Andrade? Que você não tem como fugir aquilo que é doutrina, que é extraído dos próprios evangelhos, da Bíblia Sagrada. Você não tem como tirar isso. Você deixa de ser católico. Você passa... Aliás, você não deixa só de ser católico, não. Você deixa de ser cristão. Você deixa de ser cristão. Então, o que ocorre, na divisão, o que difere hoje uma da outra, na verdade, na prática, hoje está sendo o celibato, porque os padres são casados, os deles não são, nos 7 sacramentos não há divisão nenhuma, na doutrina não há divisão nenhuma. Seguem os santos que foram beatificados pela Igreja Católica Romana? Os santos que são canonizados pela Igreja Católica Apostólica Romana, os santos, eles não são patenteados, eles não são propriedade de ninguém. Os santos, eles são da fé católica. Que isso é uma grande polêmica, né? Uma grande polêmica, porque diz, olha, a Igreja Católica Brasileira segue os santos que foram canonizados pela Igreja Católica Romana. Pelo contrário, eles deveriam nos elogiar, porque é mais um ponto que nós não negamos, que nós, inclusive, recepcionamos com fé, devoção e respeito, com o devido respeito, nós recepcionamos. Veja, a Igreja Romana declara a irmã Madre Paulina, o Padre Anchieta, Frei Galvão, ou qualquer outro, a irmã Dulce, a Igreja Católica Romana declara santo, São Francisco de Assis, proclama santo. Não é em nome de um bispo, de um papa, do papa do momento. É em nome de quem, Padre Andrade? É em nome de Deus Altíssimo. É reconhecendo as virtudes de santidade de alguém que viveu o Evangelho de uma forma comprovando, mostrando que dá sim, que viver o Evangelho de Jesus Cristo não é impossível, é sim viável, é possível sim, senhor, e que é só você querer viver, você vive. É isso que é esse o grande ponto, o X da questão, que a igreja não aprofunda. O que nós precisamos hoje mais do que nunca, nós bispos, padres, pastores, agente pastoral, nós temos que, acima de tudo, dar o exemplo, ser exemplo de cristão, de amor cristão, e de provar e mostrar que dá para viver o Evangelho. Então, a diferença basicamente hoje, porque muitos dos pontos que Dom Carlos combateu, que levou à divergência, levou o Papa Pio XII a expedir um ato de afastamento de Dom Carlos da Igreja Católica Romana, esses pontos estão superados. A missa em português, superada. Eles não passaram a celebrar a partir de 64, eles não passaram... Segundo o exemplo da brasileira. Hoje,
A Igreja Romana tem a figura do diácono permanente, um homem casado, pai de família. Lá em Campina Grande eu conheço 2 Então não tem padre, mas já tem diácono. Já estão avançando, eles vão chegar. É nessa hora que nós vamos, eu acho que vamos nos unirmos. Vai chegar uma hora que nós vamos nos unirmos. Uma defesa também do Papa, de que padre, também o Papa Francisco, de que padres poderiam casar, mas é um grande número de padres, de religiosos, aqueles mais radicais, eu poderia dizer tradicionais, que não apoiam isso. Veja, houve um consistório em que o Papa Francisco defendeu essa informação, ela vem de Roma mesmo. Não é o bispo da igreja que está mentindo, criando história, não. E todo mundo sabe que está na mídia todinha, de mundo afora. Então, o Papa Francisco teria defendido abertamente aquilo que Dom Carlos Duarte Costa, fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira, fez em 1945. Defendeu o matrimônio para os padres. Só acredita que no futuro bem próximo a Igreja Católica Brasileira e a Igreja Romana vão comungar da mesma fé? Eu não diria da mesma fé, mas da mesma linha de pensamento? Eu acho que essa birra, essas picuinhas, essas coisas pequenas, eu acho que as pessoas, elas entram numa fase de pensar grande. De pensar na evangelização. As pessoas precisam pensar mais em Jesus Cristo, que as pessoas pensam muito no seu umbigo, no seu projetozinho, na sua igrejinha, no seu grupinho, no seu interesse político de fortalecer bancada disso, bancada daquilo. E já tem igrejas católicas que já estão unidas com a romana, né? Tem. Né? Não. A anglicana não é anglicana ou tem uma igreja católica aí que já sentou com o Papa? Veja, é assim, não é uniu, eles estabelecem a comunhão. O que é isso? O que é isso? É quando eles começam a recepcionar, a dizer que os sacramentos são válidos, que os atos são válidos, que os atos não estão mais sobre dúvidas, enquanto eles dizem, duvidam por questões políticas, por questões econômicas, por picuinha, por mesquinharia, enquanto eles acham que você não está certo, tu está no caminho errado, eles ficam dizendo uma série de abobrinhas que muitos bispos no Brasil e no mundo já não dizem mais isso, Padre Andrade, já não dizem mais isso, não. Eu tenho feito celebrações ecumênicas com padres, sacerdotes da Igreja Romana, pastores evangélicos, nós temos realizado celebrações ecumênicas em que nós já pensamos em Cristo, na salvação das almas, na unidade, na verdadeira unidade dos cristãos. Então, as duas igrejas... Ortodoxa, se não me engano, foi com a ortodoxa? A igreja ortodoxa já faz tempo. Inclusive, repare, João 23, as igrejas do Oriente que estavam separadas, o que foi que João 23 fez no Vaticano II? Chamou todos eles para a mesa do Vaticano II. Chamou todos eles. Papa Paulo VI visitou o patriarca de Istambul, foi lá. O Papa Francisco tem ido aos chefes religiosos que ainda tem algum tipo de separação, de divisão, ainda tem algum tipo de desentendimento, não tem ainda comunhão plena. Então a tendência e eu estou torcendo para que esta unidade dos cristãos, ela aconteça logo, Padre Andrade. Logo, o quanto antes, e que o mundo tenha paz, e que o mundo tenha amor cristão, e que o mundo tenha amor ao próximo. Quando houver a unidade dos cristãos e o mundo tiver verdadeiro amor a Deus e ao próximo, não haverá mais morador em situação de rua. Não haverá mais gente estendendo a mão esmolando. Ninguém mais colocará a sua mão na lata do lixo para mendigar um alimento no final da tarde, tentar encontrar um alimento. Não haverá mais a quantidade de mortes e assassinatos que temos hoje. Não haverá mais pai matando filho e filho matando pai. Notem que eu vi essa semana, e o Brasil assistiu chocado, que um sujeito matou uma filhinha de 5 anos com um soco, porque a criancinha fez xixi na rua, porque dentro de casa, uma coisa assim, no chão. Por que isto acontece? Isto acontece... Há um mês atrás, menos de um mês, um sujeito contratou outro e matou
toda a família queimou os corpos lá em Brasília e foram encontrados por conta de R$400 mil, por conta de R$100 mil, uma coisa assim. Então, tudo isso é falta de unidade dos cristãos, é falta de amor ao próximo, é falta de amor a Deus, é falta de Deus. E nós, padres e bispos, todos os que me ouvem agora, nós somos culpados, porque nós não damos o testemunho do amor cristão, nós vivemos brigando entre nós com picuinhas, com intrigas, com insultos e provocações, então, ofendendo a uns aos outros. Então, isso é muito feio, é ridículo. Então, só acredito que possa haver essa unidade. Eu espero, eu estou torcendo, eu rezo todo dia. Peterson, olhe, Peterson, eu estou todo dia, eu caminho 3 vezes por semana, e no dia que eu não caminho, eu estou no pátio da igreja, pedindo a Nossa Senhora, rogando a Virgem Maria, Mãe de Deus, por intercessão dela, que esta unidade dos cristãos aconteça o quanto antes, para que o mundo tenha paz, para que o mundo seja o mundo, e para que todo ser humano tenha vida plena, porque Deus fez a todos nós para termos vida plena. Deus não fez ninguém para viver infeliz, Deus não fez ninguém para matar ninguém. O Senhor da vida é Deus, é Cristo que é o Senhor da vida. Ele já está caminhando para o final aqui, a gente está conversando com Dom Júlio Paiva, ele é bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Bispo, só para a gente fechar aqui, a Igreja Católica Apostólica Brasileira já santificou, vou usar uma linguagem popular, santificou Padre Cícero Romão Batista. O Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Como foi essa beatificação, a santificação, canonização é o termo correto. O nordestino, o brasileiro, já tem Padre Cícero como santo da Igreja Católica Romana, que ainda não fez a canonização. Mas a Igreja Católica Apostólica Brasileira já tem ele como santo. Inclusive, eu estava lendo alguns artigos aqui e vi que tem algumas igrejas que já tem ele como patrono, o padroeiro da paróquia da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Quando aconteceu isso e como foi usado? Para canonizar, segue os mesmos modos da Igreja Católica Romana? O problema, Peterson, é que os santos, eles não são de igreja brasileira, eles não são de igreja romana, eles não são da igreja ortodoxa. Os santos, eles são de Deus e quem primeiro proclama, repare, note que interessante para Andrade, Peterson e todos que me ouvem nesse momento, quem primeiro proclama a santidade de alguém, quem é? É o povo. Quem é que primeiro reconhece a santidade de uma pessoa? É o povo. Quem começa a visitar o túmulo de alguém, o local onde aconteceu algo com alguém? Quem é que começa? Quem começa a divulgar que pediu por intercessão e fulaninha atendeu essa graça, conseguiu essa graça? É o povo. Quem faz isso é o povo. Então, os santos, eles pertencem a Deus, uma manifestação da graça de Deus, eles pertencem a Deus, nosso Senhor, e pertencem ao povo. Os santos são de Deus, os santos são do povo, os santos não são patenteados. Então, Padre Cícero do Juazeiro, nós temos São Cícero, a paróquia de São Cícero do Juazeiro, em Maceió, tem uma paróquia bonita, Dom Valberto Rome, o bispo de Maceió, nosso grande bispo de Maceió, Dom Valberto Rome, tem uma paróquia, dá um trabalho belíssimo. O Padre Cícero foi canonizado, oficialmente foi proclamado santo, declarado santo, pela Igreja Católica Apostólica Brasileira, salvo melhor juízo, em 1970, pela Sagrada Assembleia dos Bispos, chamado Concílio Nacional, na cidade de Brasília, na capital da República. Tem sim várias paróquias pelo Brasil inteiro e é um dos santos que está inclusive no nosso, não poderia ser diferente, no nosso guia litúrgico, não é, Padre Andrade? O dia que é 20 de julho. A Igreja Católica Romana está falando de canonizar o Padre Cícero. Nós canonizamos, eles podem canonizar, como nós já falamos da abertura de um processo de canonização, primeiro de bem-aventurado, beato, depois da canonização do profeta aqui do sertão,
do Padre Rolim. Então, do Padre Cícero, o processo não tem aquele rigor que tem da Igreja Católica Apostólica Romana, até porque nós entendemos que quem proclama o santo, na verdade, ele vem do povo, ele vem da fé do povo, ele vem da manifestação dos... Olha que interessante, Jesus Cristo ia caminhando, ia passando, lá vai Jesus Cristo, e o sujeito gritava, como os leprosos fizeram: Jesus de Nazaré, tem de piedade de nós. Por que eles pediram a Jesus Cristo? Porque eles ouviam falar que o povo, que Jesus Cristo tinha curado, que Jesus Cristo tinha curado disso, tinha curado daquilo, tinha ressuscitado Lázaro, e tinha feito isso, tinha feito aquilo. Então as pessoas entendiam isso e pediam a Jesus Cristo. Então a fé, ela é proclamada pelo sentimento, pela manifestação da graça de Deus, pelo próprio povo. E a igreja só oficializa isso, que é o que Roma faz também. Roma só oficializa. Agora, os santos não são, é preciso, eu quero deixar isso, as pessoas entendem, os santos não são de igreja A nem de igreja B, os santos são de Deus, os santos são do povo, pertencem ao povo. Então, o Padre Cícero já foi canonizado pela Igreja Católica Apostólica Brasileira inclusive está no nosso orientador litúrgico, no nosso calendário litúrgico, na nossa liturgia, e tem o seu dia da sua celebração. E temos paróquia assim, pelo Brasil afora. Se Roma canonizar o Padre Cícero, para nós achamos isso muito bom, porque eles também vão reconhecer que ele verdadeiro, que nós não estávamos errados quando nós o canonizamos. E para fechar, Padre Rolim de Cajazeiras também está nesse processo também? Padre Rolim, inclusive o Padre Andrade tem todo um trabalho. O Padre Andrade, ele tem todo um trabalho muito avançado. Vamos dar uma canhazinha ao Padre Andrade? Padre Andrade, para a gente até fechar aqui, você tem um trabalho bem avançado da canonização de Padre Rolim de Cajazeiras, não é isso? Na verdade, nós realizamos... Isso começou na Romana, inclusive, não foi? Sem dúvida, já desde 2000. Então, nós tivemos mais de 20 anos de pesquisa da vida e obra do Padre Inácio de Souza Rolim. Sabendo que tem uma série de coisas ainda a serem averiguadas sobre o Padre Rolim. Agora, não resta dúvida de que o Padre Inácio de Souza Rolim foi e é um dos grandes santos, ainda não reconhecido como tal. Cajazeiras precisa se convencer de uma coisa: não sabe, talvez a metade da grandeza do exemplo de vida que o Padre Inácio de Souza Rolim deixou. Tanto é que, e aí eu serei breve, as biografias do Padre Inácio de Souza Rolim destacam, assim, de forma ligeira, o exemplo de santidade do Padre Inácio de Souza Rolim destaca, sim, mas não se demora, não desenvolve o papel do evangelizador, do missionário fantástico que foi Padre Inácio de Souza Rolim, o seu jeito de ser, o seu modo. A humildade de Padre Inácio de Souza Rolim é espantosa. A simplicidade do Padre Inácio de Souza Rolim é espantosa, E, então, quero dizer, o Padre Inácio de Souza Rolim foi um outro Francisco de Assis dentro do sertão da Paraíba, Então, é vergonhoso o fato dele não ter sido reconhecido ainda como tal pela igreja a qual ele serviu. E quem está dizendo isso não é o Padre Andrade, que migrou desta igreja para a igreja brasileira. Existem depoimentos de padres muito sérios, que dizem assim: me admira o fato, a igreja não ter ainda tomado a peito a iniciativa de iniciar o processo de beatificação do Padre Inácio de Souza Rolim, em síntese, Então, existe esse aspecto na vida do Padre Inácio de Souza Rolim. Tenho sim, eu tenho alguma coisa que poderia contribuir com a igreja brasileira, se quisesse tomar a iniciativa de abrir o processo de beatificação do Padre Inácio de Souza Rolim. E por que não dizer, o espírito ecumênico aqui? Padre Andrade está à disposição. Se a igreja romana tiver interesse nisso, me procure. Está à disposição. Está feito também esse apelo. Padre Andrade, José de Andrade, Bispo Dom Júlio Paiva, estourou o tempo aqui. Obrigado pela participação de vocês. Nos encontramos hoje à noite na ordenação de
de do Francisco Welles, inclusive pedir mais uma vez a produção para colocar a imagem aí do Francisco Welles, que será hoje ordenado. Já quantos padres a igreja aqui na Paraíba? Já tem quantos padres, entre padres e bispos, Dom Júlio? Ou é um trabalho que está sendo feito? É um trabalho que está sendo feito, que está sendo conduzido, de preparação, de boa formação. Eu sou famoso na Igreja Católica Brasileira por não ordenar facilmente. Sou complicado para ordenar. Quando eu vou ordenar alguém, o sujeito já está com o pé nos céus. Ele já está com o pé na porta dos céus. Mas nós temos hoje 4 sacerdotes, e eu que sou o bispo, e uns ainda em fase de experiência, outros já abraçaram, já estão aqui, como o Padre Andrade, hoje a ordenação de Welles, o Padre Anselmo, o Padre Galdino, lá na região do Cariri, que continua em fase de experiência, ainda não avançou muito, mas está avançando. Na verdade, ele era padre da Igreja Católica Brasileira desde o início, afastou-se e agora está voltando. Mas, enfim, e temos muitos candidatos muito simpáticos e querendo abraçar a causa, e nós estamos aqui abertos. E aqui no Sertão, Padre José de Andrade, é só procurá-lo, é o coordenador pastoral, e o Padre Wellison, que está sendo ordenado hoje, o diácono Wellison, que daqui a algumas horas será ordenado sacerdote, ele é o orientador vocacional aqui da área pastoral do Sertão. Só se dirigir a ele sem problema nenhum, e não temos dificuldade nenhuma em acolher. A Igreja Católica Brasileira, eu costumo dizer, e nós falamos isso, ela acolhe a todos sem acepção de pessoas. Nós somos uma igreja acolhedora, nós somos uma igreja inclusiva, nós sabemos dialogar, nós estamos abertos ao diálogo, não somos donos da verdade, não somos os santos dos santos, procuramos humildemente procurar ter o mínimo de cumprir pelo menos com o nosso dever cristão e de viver minimamente o santo evangelho de Jesus Cristo. Santos, nós lutamos para ser, estamos buscando, querendo ser santo, e é um querer bom, é bom querer ser santo, e todos devem querer ser santo, e aliás deveríamos ser verdadeiramente a nação santa, povo eleito, povo escolhido, povo de Deus. É isso que nós temos que ser. Obrigado pela participação do bispo Dom Júlio Paiva, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, e padre José de Andrade.